Sejam bem-vindos a este debate, no webinar inserido no projeto eh, Ações da Sociedade Civil para a promoção da cidadania, negócios e direitos humanos. E temos nesta sala convidados, temos nesta sala membros beneficiários das áreas de exploração e de recursos minerais, sobretudo em Angola, e temos também nesta sala a presença do coordenador do programa, todo social, que a posterior poderia pedir para poder se apresentar. E temos esse nosso debate a presença de quatro painelistas e, apesar do cartaz sobre o evento, não incluir um quarto painelista, mas temos também a presença nesta sala dos colegas do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, poderão se juntar a este debate. Temos aqui também a presença dos nossos três painelistas, que estarão concentrados ao tema inerente ao envolvimento dos jovens, os jovens na definição de prioridades das comunidades no plano de responsabilidade social da indústria extrativa. Poderemos participar nesse debate, acompanhar aqui o desenrolar os desafios, propostas, sugestões sobre o que efetualmente acontece no terreno, que está sendo feito, que foi feito, que se prevê fazer, quais são as propostas que os nossos panelistas trazem para a melhoria da prestação de serviço da indústria extrativa. Neste caso, temos aqui a presença do representante da empresa Rio Mining. Mas antes de me alongar, eu sou Abílio Sen, sou assistente de desenvolvimento comunitário no âmbito do programa Cidadania, Negócio e Direitos Humanos em Angola. Quero desde já agradecer a todos e sejam bem-vindos. Sem mais delongas, gostava de passar a palavra ao chefe de surto para as notas iniciais deste debate. Chefe de surto, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Bílio. Boa tarde aos nossos internautas. Boa tarde a este lindíssimo e variado painel. Vejo aqui figuras que nos acompanham a partir de Angola e que certamente fazem o panorama da juventude e também do nosso Estado. Este é um tema que é necessário e agradecemos pela vossa abertura em participar conosco para aqui trazermos algumas notas de reflexão e se calhar, antes de dizer mesmo o meu nome, dizer que o nosso objetivo aqui não é apontar dedos, nem às empresas, nem à comunidade ou às comunidades, e muito menos às organizações da sociedade civil. É nos unirmos num espaço para discutirmos sobre os nossos problemas, aquilo que aflige aos jovens, aflige a nação moçambicana. E como já dizia o Abílio, o meu nome é Yusuf Chal, eu sou coordenador de programas no CDD e tenho o privilégio de fazer a coordenação deste projeto que é denominado Cidadania, Negócios e Direitos Humanos, que é um projeto que visa capacitar a comunidade em fazer a discussão dos seus problemas. A exemplo, Angola, que é um distrito beneficiado pelo projeto, e ter um canal de diálogo com as empresas locais. E depois, igualmente, as organizações da sociedade civil terem também um canal de diálogo com as empresas locais e com o Estado. Portanto, mais do que isso, este espaço hoje se propõe a debater aquilo que é a participação dos jovens. E quando falamos de jovens, estamos a falar da maior faixa populacional do nosso país.
mais de 50% dos habitantes deste país são jovens e temos inseridos pessoas com deficiência. Então, o nosso apelo, a nossa proposta de discussão neste espaço é de vermos como é que se faz a inclusão deste grupo, deste grupo social, desta faixa etária. E ao discutirmos assuntos da inclusão das pessoas, é também olharmos para aquilo que é a realidade em que elas estão inseridas. Como é que os jovens de Angoche, por exemplo, veem esta questão de exploração de recursos naturais? Será que estas empresas representam alguma perspectiva para o futuro delas? Será que tem um impacto na vida delas? E se sim ou não, alinham expectativas. Como se pode fazer empresas em potencializar os jovens no distrito. Então, para não me alongar aqui neste espaço, agradecer mais uma vez ao painel pela presença, agradecer deste evento, que é o Abílio Sen, nosso coordenador e diretor executivo da Associação Olicaniça a partir de Angoche, por promover este debate a partir da base. E estamos muito satisfeitos em participar e em nome do CDD, Centro para a Democracia e Direitos Humanos, e do nosso diretor executivo, o professor Adriano Vunga, eu gostava de declarar esse espaço aberto. E muito obrigado. Muito obrigado, Chefe Yusuf, por estas mensagens muito importantes para este debate. Mais delongas, gostava de forma breve de apresentar os nossos painelistas. Iniciando, recordar que o nosso tema tem a ver com o envolvimento dos jovens na definição de prioridades para os planos de responsabilidade social das empresas de exploração de recursos extrativos, neste caso, a empresa Raio Mine está aqui representada e desde já convido a doutora Júnior, se assim permitir, chamar o doutor Júnior de forma breve, gostava que pudesse apresentar aos participantes aqui presentes. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes. Eu sou Júnior dos Santos, consultor da Raio Moçambique Mine. Muito obrigado, doutor Júnior. A seguir, irei convidar o nosso painelista, Silimani, para poder se apresentar aos participantes. Silimani, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Primeiramente, permitam-me saudar os organizadores deste evento, a saudar também os colegas painelistas e assim como os que nos acompanham neste exato momento. E agradecer o convite dirigido à Associação Olicaniza. O meu nome é Selimani, sou gestor de programas da Associação Olicaniza, uma organização da sociedade civil baseada no distrito de Angoche, na província de Nampula, que trabalha na promoção da participação cidadã, governação local, direitos das comunidades, desenvolvimento sustentável e fortalecimento da juventude. Neste webinar, espero partilhar algumas reflexões, portanto, sobre a participação dos jovens nos processos de tomada de decisão e sobre como a responsabilidade social pode, no entanto, contribuir para um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. Obrigado. Muito obrigado, Silimani.
por esta apresentação. Em seguida, apresento o nosso líder, Vasco Copotela, para a sua apresentação. Líder, seja bem-vindo a este debate. Líder Lopes Copotela, Vasco Motiwa, está aqui conosco? Bom, enquanto o líder liga o microfone, está no modo silêncio. Pode ligar o microfone, líder Vasco Copotela. Podemos passar para a dona, a líder que vem da associação, ou seja, do Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência, a dona Irene de Rosa Lourenço, em representação do FAMOD. Boa tarde, seja bem-vinda a este debate. Peço para apresentar-se aos presentes deste debate. Amém. Seja a este debate. Muito obrigado, mais ou menos isso. Obrigado, muito Sou obrigado. Obrigado, dona Irene, por esta introdução. Para já, gostava, de forma breve, convidar o Dr. Júnior Santos, Júnior Samuel dos Santos, que é consultor da mineradora Raio Mining, para iniciar a sua intervenção. Dr. Júnior, nós, ao nível do distrito de Angola, temos aqui a operar a nossa empresa mineradora Raio Mining, e tem evidenciado alguns esforços para poder contribuir com algum desenvolvimento local, contribuído com a melhoria das condições de vida, seguindo o seu plano de responsabilidade social, neste caso, para as comunidades abrangidas. Porém, gostava de perceber de si como tem sido o impacto real desses planos, olhando para a necessidade dos jovens a longo prazo. Quais são os canais formais, contínuos, para que os jovens possam, ou seja, para os jovens apresentarem suas propostas ou prioridades à empresa, antes, por exemplo, dos planos serem fechados. Se calhar 5 minutos. Gostava de entender, Dr. Júnior, qual é o posicionamento, neste caso, na qualidade de consultor que lida diretamente com as comunidades. A empresa tem um plano de responsabilidade social que já está em execução, tem prazos. Repito, gostava de perceber como é que a empresa, como é que avalia o plano de responsabilidade social a longo prazo, olhando para a necessidade de jovens, e quais são os canais formais ou os canais que a empresa tem que permite que os jovens possam apresentar as suas prioridades à empresa antes que esse plano feche, por exemplo. Dr. Júnior, o espaço é seu. Muito obrigado. Boa tarde mais uma vez a todos. Obrigado por este convite que nos foi endereçado, especialmente pela Associação Licanissa em Angola, que tem estado naturalmente a desenvolver diversas atividades ao nível da comunidade para garantir aquilo que é o bem-estar das nossas comunidades, com especial atenção na intervenção dos jovens para a indústria extrativa. Temos acompanhado
um esforço enorme da Associação Liga Nissa em Angoche em prol dos jovens, e isto é bastante positivo. No que concerne ao plano estratégico, é importante referenciar que está a decorrer neste momento a implementação do Plano Estratégico de Responsabilidade Social da Raio Moçambique Mine, que é fruto da assinatura do Acordo de Desenvolvimento Local que aconteceu em 2022, e este plano tem a duração de 5 anos, nomeadamente 2022 a 2026. E, naturalmente, este webinar coincide com o último ano de implementação deste plano. Isto é bastante positivo, porque podemos ter perspectivas, podemos ter ensinamentos, podemos ter partilha de experiências das nossas falhas deste plano para podermos melhorar o posterior plano. Relativamente à participação dos jovens, é importante dizer que a elaboração do próprio plano estratégico no concerne a recolha das prioridades ao nível das comunidades, tem tido uma participação ativa daqueles que são os jovens, diferentes estratos sociais. E esse levantamento dessas prioridades, infelizmente, foi feito de 2020, a partir dos finais de 2020 até 2021, que culminou na assinatura do acordo em 2022. Teve uma participação ativa dos jovens. E no processo de implementação, nós temos nossos canais próprios em cada comunidade, que são os conselhos de ligação comunitária. Em cada comunidade temos os conselhos de ligação comunitária. E esses conselhos é que são responsáveis em recolher toda a informação Esses conselhos de ligação comunitária é que têm a responsabilidade de recolher toda a informação, tanto dos jovens, bem como diferentes estratos sociais, e encaminhar a empresa para dar resposta cabal àquelas que são as preocupações da juventude moçambicana. Só para deixar claro que, além da implementação do Plano Estratégico de Processo Social, 95% dos trabalhadores da nossa empresa são jovens que, neste momento, contribuem não só para a mão de obra da empresa, mas sim para o crescimento do distrito de Angoche. Como tenho 5 minutos, por enquanto termino por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Júnior. Existem para além deste comitê consultivo criado nas comunidades para recolher as propostas dos jovens e das comunidades sobre ações a desenvolver como a empresa, neste caso. Existem mecanismos formais de consulta, para além deste, que prevê a inclusão, por exemplo, pessoas com deficiência, que, sem depender das lideranças comunitárias, existe abertura da empresa poder receber as propostas de melhoria do plano de responsabilidade social dentro da empresa. Muito obrigado mais uma vez. Nós estamos abertos para todos os estratos sociais e camadas vulneráveis, pessoas com necessidades especiais
no que diz respeito à sua intervenção, ou seja, o seu contributo ao nível da empresa, não é? Tanto no endereço físico, bem como nos nossos endereços eletrônicos. Nós temos recebido diversas contribuições nesses canais, sobretudo no nosso website. Há pessoas que enviam informações para garantir o seu contributo. E nós respeitamos este envolvimento no processo de tomada de decisões, visto que a nossa prestação de serviço é mensurada através dos cidadãos. Os nossos contributos são mensurados através de uma participação ativa dos cidadãos. É nesta perspectiva que nós abrimos os nossos canais eletrônicos. Na nossa sede, temos recebido diversos contributos para melhorar esta relação entre comunidade, empresa, participação dos jovens das camadas vulneráveis, deficientes na nossa empresa. O que tem acontecido muitas vezes é que os nossos irmãos muitas vezes criticam sem aproximar. Felizmente, nós temos pessoas na empresa que falam línguas locais para poder ajudar aqueles que não conseguem se expressar em língua portuguesa. Nós estamos na empresa, estamos localizados em Murua. Para quem tiver dificuldade, temos contatos disponíveis de 3 colegas que recebem informações de todos os níveis para poder encaminhar. E depois deste webinar, eu vou deixar também esses contatos para que, pelo menos, as pessoas saibam aproximar a empresa para contribuir, mas também para colocar os seus pontos de vista para ver se podemos melhorar neste processo de articulação entre a indústria extrativa e as comunidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Júnior. Só para lembrar, por uma questão de gestão de tempo, vamos girar as intervenções e abriremos espaço de contribuições para os demais participantes deste debate. Não sei se temos disponível o líder Cotela aqui presente. Líder Cotela está aqui? Chefe Zitiel, temos como desbloquear o microfone do líder Lopes Cotela? Ele está na sala, mas ainda está com o microfone desligado. Bom, enquanto não está disponível, já temos o líder Lopes. Seja bem-vindo, líder, pode se apresentar diante dos presentes e também gostava de perceber como é que a liderança comunitária tem sido preponderante no processo de consultas comunitárias, sobretudo jovens, como é que tem sido a gestão das prioridades, daqueles são os principais problemas das comunidades
como tem sido a gestão das prioridades apresentadas dos jovens e, dos, e apresentadas pelos mais velhos, neste caso. Será que não há conflito na comunidade? Como tem sido a voz dos jovens a nível da comunidade? Disse que os jovens, muitas vezes, que são consolidados, são chamados, são convidados a essas reuniões, têm uma política no meio desta acessibilidade. Como é que olha para esse posicionamento e como tem sido a gestão de expectativa dos jovens a nível das comunidades? Líder, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde e obrigado a todos os participantes desse webinar. E, sem me alongar, vou ter que me explicar. A percepção e a compreensão de qualquer ato depende da consciência de cada um. E é do nosso conhecimento de que a nossa juventude atual e toda a juventude é mais imediatista. A participação do jovem nunca foi excluída em nenhuma das áreas de consultas. Mas também temos que perceber de que, enquanto um caminho único para seguir muita gente, quem vai à frente, os que ficam atrás nunca têm a certeza se vão alcançar o topo. Esse é um dos problemas. O jovem, em todas as comunidades, é convidado e participa. Dependendo do nível de compreensão de cada jovem, também para fazer chegar toda a sua intervenção para que as coisas sejam feitas de acordo às expectativas. Mas um dos maiores problemas, na verdade, temos um problema de gestão de expectativas. Ainda a nossa juventude não tem aquela paciência de poder gerir as suas expectativas, por motivos também do imediatismo. Mas por parte das consultas, nunca foi vetada a participação mesmo de toda a camada social, a partir de mulheres, jovens, adultos, até os idosos e deficientes, desde que tenha a vontade e a abertura de participar em qualquer encontro para discutirmos como ultrapassarmos os nossos problemas atuais para podermos projetar um futuro consciente. Nós sabemos que hoje em dia, e acompanhando também a nossa realidade atual, todo jovem sempre quer um emprego. Isso é verdade. Mas também temos que compreender de que nem todos podem ter acesso ao emprego de imediato. É onde a expectativa do jovem entra em atritos entre o que espera e a realidade. Esse tem sido o maior dilema. Mas a empresa, na verdade, tem estado aberta para conversar com todos, dependendo de cada um como conversa. Mas também temos que perceber de que a juventude tem um sangue a arder. Estamos a ver, né? Um sangue a arder. Aquela vontade de ver as coisas a mudarem. E a mudança tem que ser rápida para um jovem. Então, mas nunca é excluído para dar o seu contributo pelo desenvolvimento das nossas comunidades. Um dos maiores conflitos é a oportunidade de emprego da juventude. Isso é mais notório na indústria extrativa. Mais notório. E outro aspecto, na morosidade do cumprimento do plano, leva com que os jovens estejam desesperados se aquilo vai acontecer de acordo com o tempo que temos. Então, esse desespero leva os jovens a serem mais empolgantes. Eles ficam empolgados e são mais, explosivos. Essa é uma das únicas realidades que está a acontecer atualmente na indústria extrativa. Mas é uma transformação, né? Na verdade, como vimos a abertura que a empresa tem, como se diz, cada erro é uma lição da vida
Esperamos que os erros do passado sejam melhorados no futuro, que estamos a acompanhar essa atividade da indústria extrativa. Mas o jovem está sendo um maior contribuinte no desenvolvimento das nossas comunidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Só para lembrar, o nosso recente painelista Lopes Cocotela Vasco é líder comunitário, ele é regro da comunidade de Murua, a comunidade onde opera, onde está diretamente implantada a mineradora Raio Mine, aqui representada pelo consultor Júnior Samuel dos Santos. Não sei se temos disponível a colega Irene do FAMOD, líder Irene, aliás, Irene, Rosa, boa tarde mais uma vez. Acompanhamos aqui com o consultor de Raio Mining de que a abertura na sua empresa, a empresa dialoga com a comunidade, criou comitês de consulta na comunidade, o líder veio a sustentar de que nunca houve limitações dos jovens para poderem apresentar as suas propostas. Gostava de perceber de si, como membro do Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência em Moçambique, sediado em Angola, neste caso, que trabalha a nível do distrito de Angola. Quantos membros o FAMOD tem em funcionamento? Quantos já fizeram parte do processo das consultas comunitárias para a implementação do plano de responsabilidade social? E que impacto avalia, como é que avalia as ações implantadas pela empresa Raio Mines, uma vez que a empresa diz que absorve o mercado, absorve o emprego, o espaço de trabalho para muitos jovens, e o líder veio a confirmar de que os líderes, os jovens são a maior parte dos beneficiários das ofertas da empresa. Como avalia essas ofertas como membro de FAMOD? Sim, muito boa tarde, mais uma vez. Eu como membro da Associação de Pessoas Deficientes, na verdade, não posso mentir, nenhum dos jovens do nosso grupo de associação de pessoas de deficiência que já entrou uma vez ou que já foi convidado a qualquer reunião, a qualquer evento, simplesmente nunca ouvi, nunca vi também. Como acha que tem que ser feito para melhorar para que haja mais inclusão das pessoas com deficiência em ações, em oportunidades que a empresa fornece para as comunidades, uma vez que diz que dentro do FAMOD não houve registro de beneficiários das ações da empresa e nunca recebeu convite para participar das reuniões de decisão para o benefício da comunidade. O que acha que tem que ser feito para garantir que essa participação seja efetiva, para que a comunidade, membro do FAMOD, faça parte da lista de que estão beneficiários diretos das oportunidades que a empresa oferece às comunidades? Para mim, para nós também que desejamos, o que estou a ver que seria melhor era de os próprios chefes fazer aquele convite
de nos convidar, não nos pôr fora, também nos incluir, para nós também não sentirmos aquele bullying, dizer que para nós também não somos do mesmo grupo, porque nós também somos um ser humano, para não nos deixar fora, para também termos aquele direito daqueles jovens, daquelas pessoas que não são deficiências, que não têm deficiências, para também nos dizer, para nós também seria uma coisa boa para nós e sentiríamos também felizes quando já começaram com esses convites, nos convidarem, quer dizer, levar um dos também do nosso grupo, também estar nesse mesmo processo para também ser mais fácil para nós, para também nos sentir felizes que pá, já temos um dos nossos grupos no mesmo talho. E quando houver reuniões, convites, também existir também uma parte de noção, incluindo nos planos do grupo. Mais ou menos isso. Obrigado, Flagueirense, mesmo por uma questão de gestão de tempos, infelizmente os painelistas têm sido proativos nesse sentido. Para já, gostava de convidar o Selimane, da Associação Bicanissa. Selimane, boa tarde mais uma vez. Bom, a Associação Bicanissa trabalha diretamente com a advocacia, desenvolvimento comunitário no distrito de Angoche. Qual, na sua leitura, no seu ponto de vista, qual tem sido o impacto da participação real dos jovens nos processos de planificação? De facto, ouvimos aqui que os jovens participam, o líder disse que os jovens participam, a empresa diz que, com base no comitê que foi criado, tem recebido propostas que vêm de outras, de outros traços sociais, que incluem os jovens. Os jovens participam no processo como assistentes ou conseguem influenciar a aplicação daquelas que foram as decisões dentro do plano de responsabilidade social. Selimane? Sim. Sim, boa tarde mais uma vez. Antes de responder diretamente à questão, primeiramente gostaria de começar por reconhecer que a indústria extrativa representa uma importante oportunidade para o desenvolvimento econômico do nosso país, para além de, especificamente, para Angola. Nós podemos ver que em distritos como Angola e Moma, as empresas extrativas trouxeram alguns investimentos sociais, oportunidades de emprego e melhoria de certas infraestruturas e dinamização econômica local. Mas, contudo, é importante reconhecer que a juventude representa uma grande parte da população moçambicana, como o colega Yusuf disse, né? Segundo o Instituto Nacional de Estatística, diz que mais de metade da população moçambicana tem menos de 25 anos. Então, portanto, falar de desenvolvimento comunitário sem a participação efetiva dos jovens significa deixar de fora uma parcela significativa da sociedade. Bom, do ponto de vista da sociedade civil, da juventude, acreditamos que deve existir espaço para fortalecer ainda mais o processo no que concerne a planificação de atividades que a empresa irá implementar como responsabilidade social. Então, nós, como associação, a nossa experiência, nós atualmente existe maior cobertura, a abertura para incluir jovens em reuniões comunitárias, a empresa faz isso, e faz consultas e atividades que são promovidas por diferentes atores. Contudo, o nível
de participação ainda permanece baixo do desejado. Então, em muitos casos, os jovens participam dos encontros, mas não influenciam suficientemente as decisões finais. Isso significa que ainda precisamos de passar de uma participação meramente consultiva para uma participação efetiva e influente. Muito obrigado, Silvano Silmar, da Associação Africanista. Gostava de apimentar este debate, abrindo um espaço para os nossos convidados, os nossos participantes, havendo alguma questão, alguma contribuição a colocar, poder colocar aos painelistas que estão aqui para poder responder qualquer que seja a questão que os participantes tiverem para colocar. Podem ser colocadas as questões no chat ou podemos levantar as mãos para poder apresentar a questão que nós tivermos para apresentar aos painelistas. Dr. Júnior, gostava de saber como a empresa garante a transparência e retorno às comunidades das decisões tomadas. Estamos a dizer que, disse aqui que foram criados grupos nas comunidades para poder colher as sensibilidades das comunidades e apresentar à empresa. Foi criado um comitê consultivo para mediar, para facilitar a comunicação entre a empresa e a comunidade. Gostava de saber como é que a empresa garante a transparência, como é que a empresa consegue, com base no que recebe em termos de decisão, para implementar, para intervir, consegue trazer o retorno às comunidades sobre o que foi decidido. Ou seja, as reuniões que aqui foram mencionadas são reuniões apenas para apresentar discussões ou a empresa convida também as comunidades para apresentar o relatório sobre aquilo que foi discutido para fazer no âmbito do desenvolvimento das comunidades beneficiárias, das 15 comunidades beneficiárias de Amores. Obrigado, Abílio. Queria dizer que nós temos, dentro do departamento, um e-mail, linhas abertas, para receber aquelas que são não só as contribuições, mas sim reclamações, sugestões de melhoria, exposições, em suma, todas as petições que são realizadas pelos cidadãos, tanto para melhoria, bem como reclamações. E nós damos o seu tratamento devido dentro da nossa celeridade para termos resposta a essas questões. As questões mais levantadas, naturalmente, têm a ver com emprego, 2,75, e algumas questões relacionadas já à implementação de algumas ações de responsabilidade social, não é? Então, nós temos dado devido tratamento e as devidas respostas. Mas, além disso, nós temos as nossas reuniões de monitoria e avaliação. E essas reuniões de monitoria e avaliação são realizadas anualmente com o objetivo de dar o feedback daquilo que é as nossas ações planificadas no plano estratégico de responsabilidade social empresarial, as nossas ações implementadas, os nossos constrangimentos e as nossas respectivas
perspectivas. O nosso objetivo é identificar as falhas e garantir uma boa articulação entre o governo, a empresa, comunidades e organizações da sociedade civil. O que eu tomo nota a partir deste encontro, e é uma nota bastante importante e relevante também, é que ficam naturalmente duas questões importantes. Incluir a Associação Olicanissa, já que ela pertence às organizações da sociedade civil também de Angoche, porque nós temos trabalhado naturalmente com a plataforma. Estamos cientes e conscientes que a plataforma gere, ou seja, inclui todas as organizações. Por isso, nós achamos relevantes enviar convites personalizados. Mas, a partir da abordagem da Olicanissa, é importante que também a Olicanissa esteja a receber convites e esta associação específica de deficientes também deve estar a receber convites. Porque nós, quando trabalhamos com as comunidades, no seio dos nossos conselhos de ligação comunitária, não excluímos nenhum estrato social. Ou as associações devem fazer um trabalho de base de representatividade em todas as comunidades, não é? Ou nós passamos a convidá-las para elas terem, naturalmente, participarem no processo de tomar decisão, mas também terem o nosso afeto, o nosso amparo, estarem confortáveis com as nossas atividades. Mas também estamos abertos para aquele que se acha que não está incluso, que aproxime a empresa. A empresa está aberta para podermos melhorar esta articulação de tal forma que possamos garantir a inclusão, a equidade e a justiça social. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Júnior. Temos uma mão levantada do jovem Zacarias Valé. Zacarias, boa tarde. Apresenta a sua questão e quero desejar convidar os nossos panelistas para estarem atentos para poderem, sendo uma questão direcionada, poderem responder. Zacarias, por favor. Muito obrigado pela palavra. Primeiro, gostaria de salientar essa questão de responsabilidade social. É uma questão de obrigatoriedade que as empresas têm para com a sociedade, onde as empresas operam. Não é um pedido, portanto, é uma questão mesmo de obrigatoriedade. Já foram colocadas algumas questões relativamente à questão da participação da juventude no processo de tomada de decisão, ou seja, no que cerne a criação de planos estratégicos de desenvolvimento das sociedades e em relação à inclusão da juventude. E nós ouvimos aqui as respostas de que a juventude participa, não é excluída, só trata-se de questões de imediatismo e tal. A questão que eu trago é que se a juventude participa, ouvir a dizerem que não há participação de uma certa camada da sociedade. E, então, quais são os espaços seguros que são, portanto, ministradas essas atividades de inclusão com todos os jovens e o corpo governamental junto à empresa? Essa é a questão que eu deixo.
Muito obrigado, Zacarias. Desculpa, fala de onde, Zacarias? Oh, não percebi? Fala de que ponto, de que distrito, de que província, Zacarias? Exatamente, eu falo do distrito de Moma, sou membro da Associação Olipe Herrera, em Moma, e ainda Muito sou o obrigado. representante da cooperativa Delícia. Exato. Obrigado. Penso que a questão ficou e temos a outra mão já levantada do técnico de BG Sixiano. Peço para apresentar-se, de onde nos fala e qual é a questão. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado. Desculpa pela representação do nome. Meu nome é Muhidini e eu sou também um dos membros que faz parte da Associação Olipe Herrera de Moma. Eu queria agradecer pela iniciativa que se teve e dar também algumas questões. Sabe-se que a taxa, ou seja, a população moçambicana é 50% representatividade dos jovens. É representada pelos jovens, bem dizer. E eu queria saber qual é a prioridade na distribuição do emprego, considerando esta taxa de elevação, sendo que os jovens fazem parte dos 50% da população moçambicana. Não sei se deixei claro. Pode repetir a questão, desculpa. Bom, e eu estou dizendo de que sabe-se de que a população moçambicana, os 50% é representado pelos jovens. E então, sendo que os 50% é representado dos jovens, como é que tem feito a distribuição do emprego no distrito de Angoche, sabendo-se que a representatividade da população moçambicana é de 50%? A prioridade, como é que se tem feito a prioridade, sabendo de que a população moçambicana, dos seus 50%, são os jovens? É isso. Muito obrigado. Penso que ficou registrada a questão. Só para lembrar, a IU não opera apenas em Angola, o MOMA também tem, opera a IU. Então, o esclarecimento que é deixado aqui, as respostas dadas aqui pelo consultor Júnior, são válidas também para o Distrito de MOMA. Portanto, este debate também tem um impacto direto para a MOMA, e sendo assim que nem todas as respostas serão deixadas aqui, serão direcionadas a nós. Doutor Júnior, foram feitas aqui duas perguntas, suponho que são perguntas interessantes para poder esclarecer como é que as oportunidades dos jovens chegam aos jovens, como é que a liderança comunitária, portanto, sei que o líder Cotela também poderá dizer, como é que as oportunidades da empresa chegam à comunidade e que mecanismo a comunidade usa para poder recrutar ou fazer chegar as oportunidades aos jovens de forma específica. Podemos começar com o Dr. Júnior? Obrigado mais uma vez. Primeiro, queria dizer ao primeiro colega que da Associação Olipe Herrera que a Raio Moçambique Mine opera em função daquilo que é, em cumprimento daquilo que é a legislação moçambicana. Relativamente à responsabilidade social, é importante referenciar que eu também aconselhava, para ter mais profundidade,
a visitar um pouco a resolução número 21/2014, de 16 de maio, que é aquilo que aprova a política de responsabilidade social empresarial para a indústria extrativa de recursos minerais, mas também a visitar aquilo que é o diploma ministerial número 8/2017, de 16 de janeiro, referente ao guião de implementação da política de responsabilidade social empresarial para a indústria extrativa. A partir da leitura desses dois documentos, acredito que poderá ter uma ideia mais aprofundada e uma visão mais ampla daquilo que é a obrigatoriedade ou efeitos facultativos da responsabilidade social na indústria extrativa. A resposta há de ter a partir destes dois documentos. Em seguida, o mesmo colega, o outro colega referencia-se dos meios apropriados. O mesmo colega fala dos meios apropriados para ter esta articulação com a empresa. Primeiro, queria dizer que no distrito de Moma, nós não trabalhamos com associações de forma independente, mas trabalhamos com a plataforma distrital das organizações da sociedade civil. E é a partir desta plataforma que diversas associações, diversas organizações estão lá inclusas e devidamente representadas. Aconselhava também, colega da Associação Olipirreira, a aproximar a plataforma. A partir da plataforma, terá o caminho aberto para ter uma articulação com a empresa mais fácil e mais direta, mas também pode aproximar os nossos conselhos de ligação comunitária. Também terá uma participação ativa e uma boa articulação com a empresa que poderá nos chegar os nossos contributos. A partir de Moma, também nós temos esses organismos. Achando ser difícil, entre no nosso website, envie qualquer contribuição que for conveniente. Terá a resposta atempada, tratada e com evidências. Se for algum aspecto que possamos melhorar, podemos convidá-lo também a participar dos nossos encontros nas próximas ocasiões. Porque realmente a Associação Olipirreira, eu nunca vi ela representada em nossas reuniões, não é? Mas a plataforma sempre está lá, a plataforma distrital, que lida com diversas organizações. É uma questão de organização ao nível do distrito, não é? Porque nós não conhecemos todas as organizações que lá existem. Então, a partir da plataforma, acreditamos que é possível nós termos este domínio todo e nós estarmos devidamente representados. Mas também ficou a informação. Relativamente à segunda questão, eu queria deixar claro ao nosso colega que eu falei aqui que 95% dos nossos trabalhadores são jovens. Porque na indústria extrativa, em todo o mundo, naturalmente, a maior força de trabalho são jovens. Por causa de quê? Questões operacionais. Só podem ser jovens que podem manusear essas atividades, porque trata-se de exploração de minérios. Então,
Naturalmente, a maior força de trabalho são jovens, gestão são jovens, transportes são jovens, praticamente toda a cadeia de valor, ou toda a cadeia de processamento do minério, a partir da exploração ao processamento, exige que sejam jovens com boa saúde e responsáveis. Então, essa é a resposta que eu lhe dou. É verdade que as empresas têm uma certa capacidade, não é? De empregabilidade. E, ao nível do distrito, são muitos jovens. Nós temos um limite, não é? Temos um limite de trabalhadores. Acima desse limite, infelizmente, devemos aguardar outras oportunidades. Mas também temos outras empresas que prestam serviços a nós, que também essas empresas, maioritariamente, quem estão lá a trabalhar são jovens das nossas comunidades. Sobretudo as empresas que prestam serviços de empreitadas e outras consultorias. Quem trabalham lá são jovens. Então, isso significa que a maior parte que trabalha, cerca de 95%, como eu mencionei, é a camada jovem, que parte dos 18 até 35 anos. Ainda são jovens que trabalham conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Janeiro. Temos uma mais levantada antes de mesmo irmos ao líder do hotel. Vamos ao mar, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, está audível? Está. Ok, obrigado. Pronto, eu sou a moça Omar Ali, da Associação Ali Canissa de Angós. Bom, na verdade, o ponto principal que eu queria tocar é a questão da participação, não é? De jovens nos diálogos, principalmente promovidas pela empresa Hayum Mining em Angós. Pronto, na questão de empregabilidade, a empresa, na verdade, é louvável a questão de empregar jovens ao nível do distrito. Eu, como munícipe, não é, de Angós, testemunho isso, que, pelo menos em Angós, o nível dos jovens a trabalhar na empresa é maior, é considerável. Mas, entretanto, quando falamos de participação, de definições, de prioridades, não é? De prioridades dos próprios jovens, fica-me uma questão ao que se refere ao como a empresa Hayum Mining garante que a juventude, não é, participe dessas definições, dessas linhas de prioridades para os próprios jovens. A minha questão pode não ser muito bem percebida, mas de forma a desmitificar, eu, na verdade, quero saber se as definições, as questões, os objetivos que a empresa tem para com os jovens são, na verdade, levantadas com os jovens ou não. Porque há uma questão que às vezes é notável, não é? É notável, as pessoas reúnem só para aquilo que chamamos de inglês ver, só para
dizer que aconteceu um encontro com jovens e tal, e ponto final. E as decisões que os jovens lá levantam, as necessidades, não é, que a empresa diz precisar para traçar suas linhas de objetivos e de como apoiar ou ajudar os jovens da cidade, podem não ser os mesmos que nós vamos ver, não é, que serão implementados com a própria empresa. Então, a questão mesmo é esta: como é que a empresa garante que a juventude, não é, participa dessas linhas, dessas definições das prioridades para os próprios jovens? Bom, a segunda questão mesmo que eu queria deixar para a mesma empresa, a Rio Mining, é a questão dos impactos, não é? Dos impactos, dos benefícios e riscos, obviamente. Como é que a empresa, não é, comunica esses impactos, não é? Os impactos, tanto tais positivos, tais negativos, como falei de riscos, como é que ela comunica para a população? Posso assim usar essa linguagem, mas acredito que o Dr. Júnior possa muito bem perceber a minha linha de raciocínio. Então, é na verdade estas questões que eu queria saber. Obrigado, Rosa. Penso que a questão foi anotada, pode ser que alguma delas já tenha sido esclarecida. Mas, para já, eu gostava mesmo de sair um pouco para temos uma questão no nosso chat, Leonela, da Associação de Caniça, diz que gostaria de saber como funciona o processo de recrutamento da empresa, visto que a maioria dos jovens querem trabalhar na empresa, mas as vagas não são publicadas. Bom, doutor Júnior, eu penso que essa questão já chegou para si. O Nélio quer saber como é que são publicadas as oportunidades, porque são raras vezes que ele vê os anúncios de concursos públicos para recrutamento pessoal para os serviços da empresa. Como é que tem sido essa articulação? Será que o recrutamento também usa os comitês locais, os grupos de consulta comunitária que foram criados para poder observar os jovens? Ou tem uma plataforma, só sustentar a questão, ou tem uma plataforma que a empresa tem, que anuncia as vagas e as pessoas concorrem a partir dessa plataforma? Doutor Júlio, parece que essas questões estão a ser direcionadas diretamente para a empresa, mas também tem uma questão pendente para o líder do hotel. Muito obrigado. Queria dizer que nós, diferentemente daquilo que a Bíblia estava a dizer, na verdade, operamos em 13 comunidades, não 15, não é? Operamos em 13 comunidades e nas 13 comunidades nós temos uma participação ativa dos jovens. O que está a acontecer é que alguns jovens residem na zona urbana. E o nosso foco, muitas vezes, é nas zonas diretamente afetadas pela indústria extrativa, ou seja, as comunidades hospedeiras. Se eu perguntar agora aos jovens que estão aqui se conhecem a comunidade de Natangala, conhecem? Conhecem a comunidade de Namitanari? Conhecem a comunidade de Nagonha? Vão dizer que não. Conhecem a comunidade de Napopwe?
Conhecem a comunidade de Murua? Então, é um pouco difícil um jovem que está a viver na cidade conhecer diretamente essas comunidades que nós estamos a explorar e tantas outras que eu não mencionei. O que é que está a acontecer? Esse é o primeiro facto, não é? Mas nós asseguro-vos que temos um envolvimento ativo e um diálogo contínuo com os jovens residentes dessas comunidades, incluindo alguns jovens que residem no Inguri, Mukata, Inguri, Mussoriri. Também temos um contato direto com esses jovens devidamente representados. O que aconteceu foi o seguinte. Aí eu vou dar culpa aos próprios jovens. Quando começou o processo de consultas em algumas comunidades, o número de participantes era inferior, mas a maioria era jovem. Nós, por exemplo, fizemos consultas no Inguri. No Inguri, as consultas que nós fizemos para definição de prioridades do plano estratégico, tivemos a participação, em média, de 80 jovens. E tivemos 15 adultos no Inguri. Mas pelo número de residentes do bairro do Inguri, ter lá 80 jovens não é suficiente, porque os próprios jovens não participam, não aparecem em reuniões. Então, nessa perspectiva, a culpa não pode ser amputada à empresa Ayu Mining. Ora, vejamos, nós conduzimos agora um processo de recolha de informação ao nível das comunidades para os processos de geração de rendimento, ou seja, para estava a dizer, nós agora conduzimos um processo de recolha de informação nas comunidades, recolha de projetos de geração de para geração de rendimento. A participação dos jovens foi muito boa. A participação dos jovens foi muito boa, mas a representatividade em termos do número total de habitantes numa certa região não está sendo saudável. Não sei se me percebem. Participam muitos jovens, mas em termos representativos do número total de residentes de uma certa zona, não tem sido saudável. Na medida em que os jovens, os próprios jovens, deixam essas oportunidades em segundo plano e não aparecem muitas vezes em função do número de habitantes daquela comunidade. Peço que me percebam. A representatividade dos jovens é boa, mas em função do número de residentes das comunidades, aí questiona-se. Porque uma comunidade Microfone está desligado, não conseguimos ouvir. Doutor Júnior, eu está com o estava, microfone.
Eu estava a dizer, estava desligado desde muito tempo. Não, É, ainda. é para repetir tudo de novo. Então, eu estava a dizer que aí nós temos um problema dos próprios jovens que não participam nas nossas reuniões, embora nós divulguemos essas reuniões. Então, o próprio jovem deixa questões importantes em segundo plano. A questão de vagas. Nós lançamos vagas no jornal, lançamos vagas no nosso website, mas é normal não se concorrer. O que é que nós temos recorrido? Temos que recorrer às próprias comunidades, um recrutamento local, não é? Então, os jovens também têm um papel muito importante. Nós divulgamos as vagas no jornal, divulgamos no website, colamos em lugares estratégicos, mas ninguém está a concorrer a essas vagas. Temos que ir à comunidade, informar que, olha, nós temos vagas, perguntem às lideranças comunitárias, eles vão vos dizer. E quando não se concorre no primeiro plano, acabamos nós entrando ao nível das comunidades diretamente, informar as lideranças que, olha, nós temos vagas, é necessário que os jovens concorram. Isso tem sido um grande desafio para nós, porque os jovens não visitam os nossos websites, não visitam a empresa. Nós não vamos conseguir fazer uma campanha porta a porta de cada jovem. Não será possível, porque os canais usados agora são eletrônicos. É divulgação. Os jovens não estão a ler essa informação. Por favor, façam advocacia para visitarem a empresa, para lerem os anúncios da empresa, para visitar os nossos websites, para lerem os jornais, para lerem a informação que se cola ao nível de alguns pontos estratégicos das comunidades, ao de ver que há anúncio de vagas. Não estamos a ler, jovens, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Júnior. Gostava de voltar para a líder Irene do FAMOD. Irene, ouvimos aqui recentemente o consultor da mineradora Raiu que os jovens não estão a vir, os jovens não participam nas reuniões. Que mecanismos podem ser melhorados, ou seja, podem melhorar a participação dos jovens no processo de tomada de decisão, sobretudo quando se refere ao cumprimento de ações do plano de responsabilidade social ou definição de prioridades das comunidades. Qual é o posicionamento do PAMOD em relação a este contexto de desligamento dos jovens sobre a cultura escrita, ou seja, interessar-se pela leitura de comunicados, informações partilhadas pelo setor privado sobre as oportunidades. Qual é o posicionamento famoso em relação a isso? O que acha que tem que ser melhorado para que haja uma participação efetiva no processo de tomada de decisão, sobretudo ao se refere ao desenvolvimento comunitário? Irene? A Irene está em linha? Voltamos para a Irene, mas antes de irmos para as outras intervenções, vejo aqui a mão do Josante Gabriel. Boa tarde e seja bem-vindo. Coloca a questão ou sua contribuição de forma breve, para apimentar este debate que já está aí para a reta final. Boa tarde. Muito boa tarde, Bílio. Muito boa tarde a todos que acompanham este programa. Eu chamo-me Josante Gabriel
e falo também a partir da província de Cabo Delgado, em particular Montepuez, e a mão levantei há um tempo, enquanto o, o painelista aí que antecede, e ele tocava um ponto muito importante, a questão de oportunidades para os jovens locais. Só que eu fico meio confuso quando diz que nós colamos ou demos anúncio das vagas a partir dos nossos websites e por outros canais que tenham usado. Mas quando olhamos para o contexto real das zonas afetadas, onde temos esta mineradora, chegamos à conclusão que a maior parte desses jovens não tem acesso a estes canais para assim terem essas oportunidades. E ainda bem disse que em algum momento temos ido ter com os líderes dessas comunidades para poder informar que temos oportunidades aqui, mas os jovens não participam ou não têm concorrido para essas vagas. Agora, eu queria saber, quando olha esta questão, esta situação, primeiro é a questão dos jovens não ter acesso a essas plataformas. E nós precisamos ir para a comunidade, ter com os líderes, e os líderes, por sua vez, comunicar também os jovens, e por sua vez, os mesmos jovens passarem por um processo de indução, né, para poderem também ocupar os cargos nas empresas. Porque a maior parte desses jovens não tem essas oportunidades, ou não possui uma habilidade, assim podemos dizer, que pode responder àquilo que são as posições que se pretende nas empresas. E a pergunta que eu deixo aqui é que como é que vamos ter jovens a concorrerem se a maior parte dessas zonas aí não tem acesso à internet ou a esses websites? Sabemos muito bem que estamos num mundo globalizado, mas quando olhamos na realidade, no contexto real, onde as comunidades afetadas fazem parte dessas empresas que estão a explorar, a maior parte delas não tem acesso à internet. Obrigado, João Santos. Uma questão para o Dr. Júnior. Peço para anotar a questão, poderá, durante, durante a intervenção do texto, poder sustentar essa questão que foi aqui colocada. Voltava a chamar a Irene do FAMOD, se está disponível. Não. A líder Cocotela, o resto da comunidade de Morroa, está disponível? Líder Cocotela, Lopes Cocotela, está disponível? Peço para ligar o microfone. Bom, estamos sem o líder dela para a sua intervenção. Podemos dirigir-nos ao Selimane da Associação de Canice, que também é um dos nossos painelistas. Selimane, acompanhamos aqui diante do consultor da mineradora local, que estava aqui a sustentar sobre a necessidade da cultura escrita dos jovens, que vivem nas zonas urbanas. Entretanto, afirmou que as comunidades beneficiárias, neste caso, têm déficit no uso de tecnologia de informação e comunicação e têm usado contato, comunicação com os comitês criados nas comunidades para aproximar as oportunidades dos jovens. Como jovem da sociedade civil, o que acha que tem que ser, o que acha que o jovem tem que fazer, de facto, para influenciar de forma, ou seja, como os jovens
podem se organizar melhor para influenciar em decisões um, da empresa junto às comunidades, sem necessariamente depender das tecnologias de informação, que é limitado para as comunidades beneficiárias, mas também sem depender das reuniões das comunidades, que muitas vezes os jovens que têm smartphone não participam em reuniões nas comunidades beneficiárias. Que mecanismo, ou seja, o que precisa para que os jovens efetivamente participem nesses espaços, olhando para esses desafios aqui apresentados pela empresa mineradora. Silmane? Muito obrigado mais uma vez. Para responder à questão, eu irei partilhar aqui algumas estratégias que nós temos usado para promover a participação juvenil. Nesse sentido, nós, como uma associação juvenil, temos desenvolvido diversas estratégias para fortalecer, portanto, a participação juvenil em Angola. Primeiro, nós temos investido na capacitação de jovens em matérias de cidadania, direitos humanos, governação local e participação cívica, de modo que os mesmos intervenham de forma mais informada nos processos comunitários. Segundo, promovemos encontros comunitários, debates e ações de sensibilização para incentivar, portanto, os jovens a participarem ativamente nos assuntos que afetam as suas comunidades. E terceiro, nós procuramos criar espaços de diálogo entre jovens, líderes comunitários, autoridades locais e outros atores relevantes que promovem ativamente os assuntos que afetam as suas próprias comunidades. Nesse contexto, pela questão que foi colocada, existem sim desafios a essas pessoas que não têm acesso à internet, mas sim existem organizações de base de liderança juvenil que possivelmente, talvez com a colaboração da empresa a UMINIM, possam fazer chegar essas informações através dos espaços de jovens que nós temos criado, os espaços de debate e etc. E não só. Visto que nós trabalhamos com jovens e a realidade dessas comunidades afetadas pela empresa extrativa UMINIM não terem acesso à comunicação, talvez poderiam adotar o mecanismo de, assim que anunciaram as oportunidades, viram ter com as associações que trabalham com os jovens, de modo a promover essas oportunidades nessas mesmas comunidades. Obrigado, Silmane, por essa intervenção. Tanto Silmane aqui sustenta sobre a necessidade de não apenas depender das comunidades para esta mediação, para esta comunicação entre a comunidade e a empresa, mas especificar essa comunicação para outras organizações comunitárias de base que têm outros grupos, alvos, que não participam em encontros com as comunidades beneficiárias, poderem também participar no processo e alargar a dimensão de intervenção sobre as responsabilidades da empresa no desenvolvimento da comunidade. Doutor Júnior, só forma de considerações finais, só um instante só para se ter alguma intervenção no nosso chat. Temos 3 intervenções no nosso chat. O primeiro diz que boa tarde,
diz que um dos obstáculos que os jovens não acedam às vagas de indústria ou empresas extrativas é a falta de formação técnica dos jovens. Falta de formação técnica dos jovens, profissional e fraca disseminação de informação sobre a existência das mesmas. São necessárias ações entre o governo, a juventude e a indústria, que sejam viáveis em todos os níveis, desde a descentralização da formação, investimento de ensino profissional, criação de comitês comunitários de empregabilidade, composta por jovens líderes comunitários. Portanto, temos esta intervenção do nosso participante deste webinar, ou seja, esta é a proposta da Associação Cívica Aniane, que participa a partir do distrito de Majacase, província de Gaza. Doutor Júnior, jeito de fecho, também aproveitando aproveitando as questões aqui colocadas, temos também esta observação que vem da Associação Cívica Aniane, em Majacase, província de Gaza, de que não basta apenas reclamar sobre espaços de decisão, mas o contexto local também está limitado. Como é que a empresa, neste caso mineradora, apresentou aqui números e percentagens que diz que grande parte da mão de obra da empresa é juvenil. Esses jovens são locais, e se são locais, como é que a empresa tem conciliado a demanda local versus capacidades técnicas para responder às necessidades da empresa? Em jeito de fecho e em resposta ao que ainda está, que ainda não foi respondido, só para poder terminar, nosso tempo já terminou para este webinar. Doutor Júnior, por favor, tenha a palavra. Muito obrigado, caríssimo. Queria dizer que as organizações trabalham com aquilo que é em função da legalidade. Porque o argumento é positivo, não é? Quando está a nosso favor. Mas não podemos esquecer que qualquer organização passa por um processo de inspeção. Passa por um processo de fiscalização sobre o cumprimento integral daquilo que são as políticas de desenvolvimento de recursos humanos e a aplicação da legislação moçambicana em função do cumprimento integral daquilo que é a lei do trabalho. Isso deve ficar claro. Temos 3 tipos, por exemplo, de público-alvo. Residente na zona urbana, residente na zona periurbana e residente na zona rural. Os que residem na zona rural, nas comunidades hospedeiras da indústria extrativa, claro que tem uma cota especial nos anúncios de vaga. Tem uma cota especial. Dá-se maior prioridade aos residentes locais. Está aqui um líder comunitário para confirmar isso, que nós primamos por uma inclusão das nossas comunidades que sofrem diretamente dos efeitos
dos efeitos da exploração mineira. Esses têm uma cota especial e ao nível das comunidades temos os locais ditos estratégicos, onde nós colamos nossos anúncios e os jovens sabem, já estão informados, já estão comunicados. Existem esses outros mecanismos que nós lançamos no website, que nós lançamos nos jornais, para áreas de especializações que não podem faltar. Dizia-se aqui que a falta de formação profissional é uma das questões muito importantes. Por exemplo, geólogos. Não encontram em nenhuma comunidade de geólogo. Não é possível. Ambientalistas. Não encontram nas comunidades. Não é possível. Aí há necessidade de diversificar essa forma de anúncios, cumprindo integralmente aquilo que é a legalidade e dando também oportunidades às nossas próprias comunidades de serem beneficiárias diretas. Motoristas com carta de condução profissional não vais encontrar na comunidade. Então, é só para analisarem como isso funciona, mas as comunidades, como está aqui um régulo, que é um líder comunitário, pode confirmar que temos cotas especiais para garantir a inclusão das comunidades, porque sabemos das suas respectivas limitações. E quando nós vamos colar, anunciamos, informamos, fazemos reuniões, e esses são anúncios de vagas, devem aparecer a empresa. É só vir se apresentar. Nós selecionamos e fazemos os procedimentos, nós ajudamos na documentação. Porque muitos não têm conta bancária, muitos não sabem, não têm até bilhetes de identidade. Nós ajudamos nesses processos todos para garantir esta inclusão ao nível das comunidades, termos uma cota, mas também temos que ter ao nível das zonas urbanas, cidade de Angola e outras regiões, em função de cada especialidade. Isso é extremamente importante. Queria deixar claro essa parte, porque a nossa política é de garantir também a inclusão, mas há áreas específicas que na comunidade não temos e nós, na verdade, temos que garantir em buscar essas áreas. Agora, comunicar a associações dos juvenis, só podemos comunicar para eles nos ajudarem a difundir a informação, para garantir também que os jovens residentes na zona urbana tenham uma cota suficientemente estável, não é? Porque nós achamos que elas são pessoas informadas. Acerca de formação técnica é uma realidade, não é? Ao nível das comunidades, não temos muitas formações técnicas, razão pela qual há necessidade de se divulgar algumas áreas técnicas nesses meios de comunicação social. Há um colega que falou de Cabo Delgado, nós não excluímos nossas comunidades, têm suas cotas de emprego, e são prioridades, inclusive as mulheres. Também temos muitas mulheres a trabalhar na área de mineração, que é de louvar, das quais são jovens. Nós garantimos esta inclusão, essa distribuição equitativa em função daquilo que nós possuímos dentro da empresa. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. por este esclarecimento e fico o compromisso como empresa e como associações que estão aqui presentes, darem seguimento sobre os próximos passos. E nós, como CBD, temos igualmente o compromisso de continuar com a advocacia, partilha de informação e promoção de mediação
da comunicação entre o setor privado e as empresas, ou seja, a comunidade beneficiária dos recursos minerais. Gostava, em forma de considerações finais, convidar a Irene da FAMOD, do FAMOD, é isso, FAMOD, que é o Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência. Irene, por favor. Obrigado mais uma vez. Muito boa tarde. Eu queria saber, quando o Dr. Júnior uma parte que passou sobre o plano, incluindo a empresa de a Humani, a dizer que na empresa das minas só precisam pessoas com saúde. Eu queria saber de uma coisa. Será que para o nosso grupo, nós como deficientes, não temos esse direito de trabalhar no Humani? Ou só temos direito de participar de reuniões, ou umas outras coisas, ou as próprias pessoas não sabem que às vezes nós também sentimos muito assim lesados, principalmente mulheres. Uma mulher deficiente é difícil ser casada e sabem muito bem disso. E nós também precisamos de trabalhar e não temos como dizer como trabalhar, mas precisamos de trabalhar. E demos força de trabalhar, mas não temos como. E eles estão a dizer que, pá, querem pessoas com saúde, pessoas saudáveis. Ok, e como uma associação, um fórum que defende pessoas com deficiência na região, quais são as ações, as boas práticas que recomenda que a empresa mineradora possa seguir para que haja efetivamente inclusão dessas pessoas nas oportunidades? Porque criar oportunidade não necessariamente construir escolas, hospitais, mas também criar condições de subsistência para este grupo. Quais são as boas práticas como órgão, como associação, como uma organização que acha que a empresa pode replicar para a inclusão desses grupos vulneráveis? É um minuto, colega. Gostaria que a empresa em si, a Humani, também nos incluísse nos planos e nos serviços também, porque nós também somos, como eles também, somos um ser humano como eles. Obrigado, Irene. Muito obrigado por esta participação. Selimane, em jeito de fecho, quais são as considerações, as recomendações que ficam, quais são os passos a seguir como associação para colmatar os desafios que têm a ver com o movimento dos jovens na discussão sobre os problemas e possíveis soluções que podem integrar no plano de responsabilidade social? Bom, primeiro, antes de fechar, gostaria de agradecer mesmo pelo evento, pelo convite. Seguindo mais a questão, como consideração final, nós, como associação, continuaremos a fazer o nosso trabalho de tornar os jovens mais ativos e mais produtivos. Mas, como consideração final, eu gostaria de dar aqui algumas prioridades que acho que a empresa, a Umini, tinha que incluir nos planos de responsabilidade social. Primeiro, eu gostaria de pedir mesmo à empresa que continue a criar oportunidades de emprego para a juventude. Segundo, que continue a reforçar a questão de formação técnica profissional. E terceiro, se existir a possibilidade, a ideia
tem uma ideia o chefe júnior disse aqui, de que fizeram consulta nas comunidades que tem a ver com financiamento. Nós também trabalhamos temos jovens que estão na área de empreendedorismo e pedimos que a empresa por si só desse essa prioridade, de modo a apoiar o empreendedorismo juvenil, através do acesso à formação, financiamento e assistência técnica. É louvável o trabalho ou a assistência, a responsabilidade social que a empresa tem feito. Ontem tive a oportunidade de fazer um check-up, de que a empresa formou 4 ou 5 jovens, ajudou em bolsas de estudo, e eu gostaria que reforçasse mais, visto que existem vagas que precisam de técnicos e há escassez de técnicos nas comunidades. Então, gostaria mesmo que incentivasse nessa área de formação técnico-profissional, que desse mais bolsas, os que precisam e aos demais. Muito obrigado e eu termino esse ponto. Muito obrigado, Silemane, sessão de camisa, e perdemos aqui o líder Cocotela, que é o rebelo da comunidade de Murrua. Murrua dista a sensivelmente 15 quilômetros da cidade de Amos, onde está implantada a mineradora Raia Miner e está aqui representada. Chegado este momento, estamos mesmo já a fechar o nosso debate. Queria pedir aos participantes deste debate para partilhar o seu e-mail no chat, para depois podermos partilhar os instrumentos de presenças para todos. Queria pedir mesmo, os colegas que estão aqui, entrar no chat, deixar um e-mail para a posterior partilha de ferramentas de controle de participação do evento. Para quem acompanhou também através das nossas redes sociais, também pode deixar nos comentários o seu e-mail para poder ter acesso a este instrumento de monitoria. Muito obrigado, doutora Júnior, por esta disponibilidade. Nós agradecemos imensamente por ter aceito o convite para poder interagir com os jovens, com as organizações da sociedade civil e com a liderança comunitária que esteve aqui representada. Também quero agradecer ao FAMOD, representação do FAMOD, que é um consórcio, de lembrar que o projeto Cidadania, Negócios e Direitos Humanos é um consórcio liderado pelo CDD e também constitui neste consórcio os parceiros como a CAR, Oxfam, o IMD, FAMOD e também a organização, a associação, deixa-me cabular aqui, associação Panelo, como se chama esta associação? Família Mina. Sim, Família Mina, que é uma organização com sede na cidade de Maputo, vocacionada à promoção de gênero. A todos que estiveram neste debate, agradecemos imensamente por esta disponibilidade e agradeço desde já os e-mails partilhados. Queria mesmo, igualmente, reforçar sobre a necessidade de partilha de e-mails. Todos estão a participar, entrar no chat e escrever um e-mail que esteve neste debate ou que acompanhou o debate através das nossas redes sociais. A todos, muito obrigado.
e bom descanso. Feliz dia 25 de junho para todos. Muito obrigado.